Fala, fiel torcedor! Se você é fã de verdade do Corinthians, não perde tempo. Se inscreve no canal e deixa o seu gostei no vídeo para acompanhar mais conteúdos do Timão. Prepare-se, porque a bomba que acaba de explodir no mundo do futebol vai fazer o chão tremer, as arquibancadas rugirem e o coração da nação corintiana disparar como nunca antes. O que você vai ouvir agora não é apenas uma notícia, não é um simples rumor, mas sim um evento que vai redefinir o destino do esporte mais amado do planeta. Caio Jorge, o craque que encantou o Brasil e o mundo, soltou uma frase que está deixando todos de queixo caído. Eu aceito o Corinthians, mas... Sim, fiel torcedor, você ouviu direito. O atacante que já fez história em gigantes do futebol agora é do Timão, e essa declaração é o estopim de uma saga que vai mudar tudo. Isso não é uma contratação comum, é uma revolução, um terremoto de magnitude máxima que vai sacudir o futebol brasileiro e mundial. O futebol não será mais o mesmo depois disso, então segure firme, porque esse roteiro vai te levar aos bastidores de uma negociação cheia de suspense, drama e uma dose cavalar de paixão corintiana. Vamos mergulhar nos detalhes dessa negociação que está deixando o mundo boquiaberto? Porque cada pedacinho dessa história é digno de um filme de suspense. O valor da transferência? Pasme, fiel torcedor, R$0. Isso mesmo, Caio Jorge veio de graça para o Corinthians por questões contratuais que parecem saídas de um thriller de espionagem. Seu antigo clube, o Cruzeiro, tentou segurá-lo até o último segundo, mas uma cláusula secreta no contrato abriu as portas para essa transferência histórica sem que um único centavo trocasse de mãos. É como se o destino tivesse conspirado para trazer esse craque ao Parque São Jorge, um presente divino para a nação corintiana. Outros clubes estão em choque, batendo a cabeça na parede, tentando entender como deixaram essa joia escapar de suas mãos. E o salário? Aqui vem outra surpresa que vai fazer você esfregar os olhos para ter certeza de que leu direito. Caio Jorge aceitou um salário baixo, quase simbólico, algo em torno de R$250 mil por mês. Isso mesmo, enquanto estrelas menores exigem milhões e mais milhões, Caio Jorge disse não ao dinheiro fácil e sim ao amor pelo Corinthians. Ele está aqui pela paixão, pela torcida, pela glória e não por um cheque gordo. Mas não se engane, fiel, porque esse contrato é uma obra de arte cheia de reviravoltas. O tempo de contrato? 4 anos com opção de renovação por mais 2, dependendo de metas que vão fazer seu coração acelerar só de imaginar. Existem bônus de desempenho que podem transformar esse salário modesto em uma fortuna digna de rei. Se ele marcar 25 gols na temporada, um bônus milionário cai na conta. Se levar o time a um título continental, outro bônus astronômico. E as cláusulas? Essas são o verdadeiro tempero dessa história. Há rumores de acordos secretos que podem mudar tudo, uma cláusula que o tornaria coproprietário do clube se certas metas forem atingidas, outra que garante um percentual das vendas de camisas com seu nome nas costas e até uma que fala em uma estátua na frente do estádio se ele conquistar a Libertadores. Isso não é um contrato? É uma revolução escrita em papel? Agora vamos aos bastidores dessa negociação, porque o que aconteceu nos últimos meses é digno de um thriller de espionagem. Tudo começou com sussurros nos corredores do futebol. O presidente do Corinthians, um mestre da estratégia, farejou a chance de ouro e começou a agir nas coxias. Reuniões secretas foram marcadas em locais escondidos, longe dos olhos da imprensa e dos espiões dos clubes rivais. Imagina só, um quarto mal iluminado, cortinas fechadas, o agente de Caio Jorge falando em códigos, enquanto o telefone tocava com chamadas clandestinas de outros times tentando atravessar o negócio. Teve de tudo. Pressão de clubes europeus como Juventus e Milan oferecendo salários astronômicos, propostas tentadoras de times árabes com malas de dinheiro, e até um rival brasileiro que jogou todas as fichas para roubar o craque no último segundo. Mas Caio Jorge, com o coração batendo em preto e branco, resistiu a tudo. Houve um momento de puro suspense, quando o acordo parecia desmoronar. Uma ligação misteriosa ameaçou levar o jogador para a Arábia Saudita. Mas o presidente do Timão bateu o pé, gritou, ele é nosso! E selou o destino com um aperto de mãos que vai entrar para a história.
Foi uma guerra nos bastidores, uma batalha de titãs e o Corinthians saiu vitorioso, com o troféu mais cobiçado do mercado, Caio Jorge. E o que disse Caio Jorge sobre o Corinthians? Segure-se fiel, porque essas palavras vão te arrepiar da cabeça aos pés. Na sua primeira entrevista, com os olhos brilhando de emoção e a voz carregada de paixão, ele declarou: "Eu aceito o Corinthians, mas eu quero conquistar tudo com essa camisa." Isso não é uma fala qualquer, fiel torcedor. Isso é um juramento sagrado, um pacto selado com a nação corintiana, uma promessa que ressoa como um trovão nas arquibancadas da Neoquímica Arena. Ele não veio para passear, ele veio para dominar, para conquistar, para gravar seu nome na eternidade do clube mais apaixonado do mundo. Mas quem é esse cara que está causando esse terremoto no futebol? Vamos mergulhar na história de Caio Jorge, um nome que já é lenda e agora está pronto para escrever novos capítulos épicos com a camisa do Corinthians. Nascido em 24 de janeiro de 2002, em Olinda, Pernambuco, Caio Jorge cresceu chutando bola nas ruas de terra, sonhando com o dia em que brilharia nos maiores estádios do mundo. Sua carreira começou nas categorias de base do Santos, onde ele explodiu como uma supernova, marcando gols que pareciam impossíveis para um garoto tão jovem. Em 2018, com apenas 16 anos, ele já era titular absoluto, liderando o ataque com atuações que deixavam os torcedores de boca aberta. Seu desempenho chamou a atenção da Juventus, que o contratou em 2021 por uma fortuna. Na Itália, Caio Jorge se transformou em uma das maiores estrelas do futebol europeu, conquistando a Série A e a Copa da Itália, sendo fundamental em todas essas conquistas, marcando gols decisivos e liderando o ataque com maestria. Em 2023, ele foi emprestado ao Frosinone, onde continuou brilhando, e em 2024 retornou ao Brasil para o Cruzeiro, onde acrescentou mais títulos ao seu currículo, como o Campeonato Mineiro. Na seleção brasileira, Caio Jorge já tem atuações memoráveis. Campeão da Copa do Mundo Sub-17 em 2019, com 5 gols, e convocações para a seleção principal desde 2021, incluindo jogos nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele é um jogador de títulos, de prêmios, de convocações que provam seu talento único. Comparado a craques como Ronaldo Fenômeno e Romário, Caio Jorge é uma mistura de velocidade, técnica e oportunismo, um atacante que transcende as expectativas e muda o jogo com um toque de genialidade. Seus pontos fortes: um drible que humilha zagueiros, um chute que atravessa paredes e uma visão de jogo que parece coisa de outro planeta. Pontos fracos: alguns dizem que ele pode ser impulsivo, mas essa mesma ousadia é o que o torna imprevisível, um gênio que decide jogos em um piscar de olhos. E como ele joga em campo? Caio Jorge é um espetáculo vivo, um artista que transforma cada partida em uma obra-prima. Sua posição é atacante central, mas ele é muito mais do que isso. É um raio que corta o campo, um cirurgião que opera com a bola nos pés, um canhão que faz os goleiros rezarem antes de cada chute. Tecnicamente, ele é perfeito. O controle de bola é tão preciso que parece colado ao pé, os passes são como lasers teleguiados e o chute de longa distância é uma arma de destruição em massa. Fisicamente, ele é um tanque. Corre os 90 minutos sem cansar, ganha divididas como se fosse um gladiador e tem uma velocidade que deixa os adversários comendo poeira. Mentalmente, ele é um titã, frio como gelo sob pressão, líder nato que comanda o time com um olhar e uma inteligência tática que prevê cada movimento do jogo. Ele cobra faltas com curvas impossíveis, bate pênaltis com a calma de quem está tomando café da manhã e faz gols que levantam estádios inteiros. Caio Jorge não é só um jogador, é uma força da natureza, um fenômeno que nasceu para brilhar e agora vai incendiar a Neoquímica Arena com seu talento avassalador. Por que ele foi contratado? Porque o Corinthians precisava de um herói, um craque que mudasse o jogo, que elevasse o timão a um patamar nunca antes alcançado. Caio Jorge é o escolhido, o salvador que vai trazer os dias de glória de volta, que vai fazer o Brasil inteiro se curvar diante do poder alvinegro. Ele não é apenas um reforço, é o coração pulsante do ataque, o cérebro que organiza o caos, a alma que inspira cada passe, cada chute, cada vitória,
O clube viu nele o líder que decide partidas, o homem que carrega a torcida nas costas e transforma sonhos em realidade. Com Caio Jorge, o Corinthians não quer só jogar, quer dominar, quer esmagar os rivais e erguer taças que vão ecoar pela eternidade. Ele foi trazido para ser a diferença, para ser o nome gritado nas arquibancadas quando tudo parecer perdido, para ser o rei que o Timão merece. E como ele se encaixa no elenco atual? Como uma luva, fiel torcedor. Como se tivesse sido desenhado para o Corinthians desde o dia em que nasceu. No ataque central, ele será o pilar que sustenta o time, o motor que acelera as jogadas ofensivas, o escudo que protege o gol com garra e classe. Sua experiência internacional traz um toque de sofisticação que vai contagiar os mais jovens, enquanto sua paixão reacende a chama nos veteranos. Ele vai criar jogadas para os companheiros brilharem, vai fechar espaços que os adversários nem imaginam e vai liderar pelo exemplo, mostrando o que significa vestir esse manto sagrado. Em campo, ele será o maestro que dita o ritmo, o guerreiro que nunca desiste, o gênio que transforma cada jogo em um show inesquecível. Com Caio Jorge, o Timão ganha uma força imparável, um craque que faz os rivais tremerem só de ouvir seu nome. A torcida está empolvorosa. Nas ruas, o nome de Caio Jorge é gritado como um hino. Nos bares é celebrado com brindes. Nas redes sociais é uma tempestade de paixão. Caio Jorge no Timão? Isso é um sonho. Vamos ser campeões de tudo, diz um torcedor com os olhos marejados. Ele é o craque que faltava. O cara que vai nos levar ao topo, afirma outro, com o punho cerrado em sinal de guerra. A hashtag Caio Jorge no Timão já dominou a internet com milhões de corintianos vibrando como se fosse final de campeonato. Especialistas estão atônitos. Essa é a maior jogada do mercado em décadas. Caio Jorge é um jogador de elite e o Corinthians o trouxe sem gastar nada, diz um analista, ainda sem acreditar. O Timão está mandando um recado. Eles vieram para vencer tudo. Completa outro com a voz tremendo de emoção. E a mística? Há quem jure que na hora em que o contrato foi assinado, um trovão ecoou sobre a Neoquímica Arena, como se o céu anunciasse a chegada de um novo rei. Superstição ou não, Caio Jorge parece predestinado a fazer história com essa camisa. E agora, fiel torcedor, chegamos ao grande finale. Caio Jorge no Corinthians não é só uma contratação, é um marco, um divisor de águas que será lembrado por gerações. Isso muda tudo. O futebol não será mais o mesmo depois dessa transferência épica. Os rivais estão em pânico, os estádios vão pulsar com uma energia nunca antes vista, e a história está sendo reescrita diante dos nossos olhos. Ele é o escolhido para levar o Timão a uma nova era de glórias, um tempo em que o Corinthians não será apenas grande, mas imenso, invencível, eterno. Imagina só. Caio Jorge entrando em campo com o manto alvinegro, a torcida cantando seu nome até os céus, as arquibancadas tremendo com a força de milhões de corintianos que esperaram por esse dia. Ele pega a bola, dribla como um deus, olha o gol e solta um chute que rasga o ar como um trovão, explodindo na rede e levando a fiel à loucura absoluta. Esse é só o começo, porque Caio Jorge não veio para brincar, ele veio para reinar. Então me diz, fiel torcedor, o que você acha disso? É a maior contratação da década? Caio Jorge vai ser o rei da Neoquímica Arena? Deixa seu comentário aí. Embaixo, grita pro mundo o que você sentiu com essa notícia, compartilha essa bomba com todo corintiano que você conhece e se inscreve no Fiel Gavião News para não perder nada dessa saga que está apenas começando. Porque com Caio Jorge no Corinthians, o futuro é nosso! Isso muda tudo, fiel! O futebol não será mais o mesmo e o Timão está pronto para conquistar o universo. Mas não pense que a história para aqui, porque isso é só o primeiro ato de uma epopeia que vai marcar época. Caio Jorge não é só um jogador, é um ícone, um fenômeno que vai carregar o peso e a honra de representar a nação corintiana em cada jogada, cada gol, cada vitória. Os jornais vão estampar manchetes gigantescas, os programas de TV vão gastar horas debatendo como o Corinthians conseguiu esse milagre. E os rivais? Eles estão desesperados, correndo atrás de um plano para conter esse furacão que agora veste preto e branco. Cada jogo será uma guerra épica, cada gol uma pintura, cada título um passo rumo a
imortalidade. E o que ele disse na chegada? Vamos repetir, porque essas palavras são um juramento sagrado. Eu aceito o Corinthians, mas eu quero conquistar tudo com essa camisa. Isso é mais do que uma promessa, é um pacto com a Fiel, um compromisso que vai ecoar por gerações. Ele veio de graça, abriu mão de fortunas, escolheu o Corinthians por amor e agora está pronto para transformar cada partida em um espetáculo que vai fazer o Brasil inteiro parar para assistir. E tem mais, fiel torcedor. Com Caio Jorge no comando do ataque, o Timão não vai apenas jogar, vai encantar, vai destruir, vai conquistar. Brasileirão, Libertadores, Mundial, nada está fora de alcance agora. Ele traz a experiência de quem já levantou taças pesadas, a técnica de quem decide jogos sozinho e a garra de quem entende o que é ser corintiano. É o casamento perfeito entre talento e paixão, entre habilidade e coração. Num mercado onde clubes gastam rios de dinheiro por jogadores medianos, o Corinthians trouxe um craque de nível mundial sem abrir a carteira, provando que o amor pelo manto e a força da torcida valem mais do que qualquer quantia. Então se prepara, fiel, porque os próximos anos vão ser insanos. Caio Jorge vai ser o rei que o Corinthians merece, o líder que a Fiel sempre sonhou, o craque que vai fazer os adversários se curvarem diante do poder alvinegro. Grita nos comentários: Caio Jorge é nosso! Conta pra gente o que você sentiu quando soube dessa notícia bombástica. Compartilha esse vídeo com todos os corintianos que você conhece, porque essa é uma daquelas histórias que a gente vai contar pros nossos netos, com orgulho no peito e lágrimas nos olhos. Inscreva-se no Fiel Gavião News, porque essa saga está só começando e com Caio Jorge no Corinthians, o futebol não será mais o mesmo. Isso muda tudo, fiel. O futuro é preto e branco, o futuro é nosso. E não para por aí, porque a chegada de Caio Jorge é só o primeiro capítulo de uma odisseia que vai marcar época. Imagina os clássicos, ele enfrentando os maiores rivais, driblando como se o campo fosse seu palco, finalizando com a precisão de um mestre e defendendo como se o gol fosse sua própria vida. Os estádios vão tremer, os narradores vão ficar roucos e a torcida vai cantar seu nome até o céu ouvir. Ele veio para ficar na história, para ser lembrado como o homem que mudou o jogo, que trouxe o Corinthians de volta ao topo do mundo. E os números? Eles são ambiciosos, fiel. O clube quer que ele jogue 80% das partidas na primeira temporada, com bônus que explodem se ele chegar a 90%. Na Libertadores, ele é a aposta para ser o herói que vai levantar a taça mais uma vez. No Brasileirão, ele é o general que vai liderar a campanha rumo ao título. Cada passo que ele der em campo será um marco. Cada jogada um motivo para a Fiel explodir em êxtase. E o impacto fora de campo? As vendas de camisas com o nome Caio Jorge nas costas vão disparar, as crianças vão sonhar em ser como ele e os torcedores vão lotar a Neoquímica Arena só para ver o craque em ação. Isso não é só uma contratação, é o nascimento de uma lenda, um movimento que vai sacudir o futebol até os alicerces. E pensa comigo, fiel torcedor, enquanto outros clubes gastam fortunas e colecionam fracassos, o Corinthians trouxe Caio Jorge sem pagar nada, com um salário baixo que é quase uma piada perto do que ele vale, e ainda assim ele escolheu o Timão. Isso é mais do que inteligência, é mágica, é a força de uma torcida que não tem igual no mundo. Ele podia estar em qualquer lugar, nadando em dinheiro na Europa ou no Oriente Médio, mas escolheu o Corinthians porque sabe que aqui é onde os gigantes nascem, onde as lendas se eternizam. Ele olhou nos olhos da Fiel e disse: eu sou de vocês. E agora, com ele em campo, o Timão vai voar mais alto do que nunca. Vai mostrar ao mundo o que significa ser corintiano. Cada jogo será um evento, cada vitória uma celebração, cada título uma prova de que Caio Jorge e Corinthians nasceram um para o outro. Então não fica só olhando, fiel. Levanta da cadeira, grita pro vizinho, chama os amigos, porque o Timão está de volta ao jogo. E com Caio Jorge no ataque, ninguém vai nos parar. Deixa seu comentário, diz pra gente. Caio Jorge vai ser o maior da história. Compartilhe essa bomba com o mundo inteiro, porque o Corinthians está vivo, o Corinthians está forte e o Corinthians está pronto para conquistar tudo. Inscreva-se no Fiel Gavião News, porque essa é só a primeira página de uma história que vai durar para sempre. Isso muda tudo, fiel.
o futebol não será mais o mesmo e o futuro é nosso. E para fechar com chave de ouro, uma mensagem direta para você, fiel torcedor. Se o futebol corre nas suas veias, se você vibra com cada gol, com cada polêmica, com cada virada improvável, então o Fiel Gavião News é o seu lugar. Aqui a gente não entrega só notícias, a gente entrega a emoção, a adrenalina e a verdade nua e crua do mundo da bola. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu gostei e chame a galera para fazer parte dessa nação que não para de crescer. Porque juntos vamos fazer barulho, vamos cobrar respostas e vamos mostrar que o futebol brasileiro é nosso, é da torcida, é da paixão. Até a próxima bomba, fiel torcedor, e que o jogo de hoje seja o começo de uma nova era com Caio Jorge liderando o timão rumo ao infinito. Isso muda tudo, fiel. O futuro é preto e branco, o futuro é nosso e o futebol nunca mais será o mesmo.